Galera, boa noite, Matheus Geração Y Conservadora, estamos aqui para mais um vídeo, né? Hoje eu vou falar sobre uma falsa afirmação vindo do pessoal que se fala liberal, pessoal que se fala da direita, que é a afirmação de que o Olavo de Carvalho é o responsável por derrubar o governo Bolsonaro, por destruir o governo Bolsonaro, por gerar confusão e por destruir a direita do Brasil, né? Essas afirmações foram feitas pelo Pondé, pelo Renan Santos, por toda a turma do MBL, por toda a turma, até pelo Arthur do Mamãe Falei. Ele não chegou a falar com essas palavras, mas tenho certeza que é o que ele pensa no fundo do seu coração. Não vou falar que ele falou com essas palavras, porque não falou, e aqui eu não sou mentiroso. Eu só penso o que eu acredito. No caso dele, eu tenho certeza que ele pensa dessa forma. Não posso afirmar que o Mamãe Falei falou isso, mas pelo discurso que ele teve no Nando Moura, eu vi que ele compactou com as ideias do MBL, falando que as nossas manifestações do dia 26 foram manifestações golpistas. Começaram pela origem como golpistas e nem pela origem começaram. Aquele discurso canara, né? Mentiroso, que eles falaram que a gente vai fechar Congresso, fechar STF. Mentira. Enfim, não é o tema do assunto. Voltando aqui pro assunto. Vou dar uma resposta aí pro Renan Santos, pro MBL e pro Felipe Pondé. O Olavo de Carvalho, ele não destruiu a direita. Se hoje vocês têm um local de destaque na mídia, na política, o Kim Kataguiri na política, o Mamãe Falei na política, o Felipe Pondé, ele agora fazendo entrevista para a revista Exame, que vocês têm esse local de destaque e tem a sua voz escutada, agradeço ao professor Olavo de Carvalho, porque em 1993, quando o país estava todo emparelhado pela esquerda, desde o MDB, PSDB, PT, entendeu? Quando não havia nenhuma direita no Brasil, só havia o PFL, que tinha uma expressão pífia no Congresso, e que esse mesmo PFL adotou o mesmo discurso do PT na época, que era a esquerda, para poder ter alguma sobrevida no Congresso, e não teve, que eles foram engolidos no Congresso, o PFL. Para quem não sabe, né, que o PFL é um partido que virou o DEM hoje em dia, que era o partido que era mais liberal na época, que era mais liberal, mais para a direita. É o único que tinha, e que tinha ele tinha uma força pouco expressiva dentro do Congresso. Isso você consegue ver nos livros do Olavo de Carvalho, principalmente no livro A Nova Era e a Revolução Cultural, que ele fala do Fritjof Capra e do Antônio Gramsci e sua influência aqui dentro do Brasil, principalmente. Então, o que eu tenho para dizer? Enquanto esses pessoal de liberais ficavam lá não falando nada, não lutando, o Olavo de Carvalho está desde a década de 90 indo contra a maré. Imagina, hoje já é difícil a gente ir contra, porque as pessoas já estão acostumadas com a forma que o Brasil foi governado, por essa ideia revolucionária de o Estado tem que melhorar a saúde, educação, segurança. É claro que tem, mas com um discurso vazio, fala como vamos ter que melhorar a saúde e a educação e a segurança. Como e o que vamos fazer? Não se tem essa pergunta, só tem que temos que melhorar e iremos. Entendeu? Então, penso da seguinte forma. Lá em 1990, ninguém criticava, ninguém apontava, ó, esse aqui faz parte do Foro de São Paulo, esse aqui faz parte do sistema globalista, existe. Quem que falou do Foro de São Paulo, que hoje o MBL e o próprio Arthur usam nas afirmações do vídeo e atacam a esquerda contra isso, foi o Olavo. Se hoje a gente sabe quem é o Foro de São Paulo, é graças ao professor Olavo de Carvalho. Se hoje nós sabemos quem é o socialismo fabiano, é graças ao professor Olavo de Carvalho. Porque o professor Olavo de Carvalho criou essas teses? Não. Ele simplesmente ele estudou sobre o assunto, sobre tese de outros historiadores de todo o mundo. Você vê historiadores da Tchecoslováquia, no livro lá, tá no 1964, não tem só o Mauro Abranches, tem outro que eu me esqueci o nome do autor, mas que ele é tchecoslováquio. Ele pegou autores do próprio Estados Unidos para falarem sobre o assunto de como que funciona a história, né? Porque o lado da história conservador, o lado da história liberal, e pegou esses livros conservadores e liberais e botou aqui no Brasil para que as pessoas tivessem acesso ao outro lado da história. Aí sim, gerando uma camada cultural mais conservadora, fazendo com que houvesse um contraponto à ideia anticomunista no Brasil. Você tá entendendo? Então, se o cara desde 1990 falava completamente, falava as mesmas coisas que fala hoje, e ele conseguiu prever, não que previu, ele já tinha estudado, ele conseguiu entender o que iria acontecer no futuro,
mediante a leitura das atas dos próprios partidos dos trabalhadores e das atas do Foro de São Paulo, isso em 1990, onde não existia nem Renan Santos, não existia MBL, não existia Kim Catacoquinho, não existia Mamãe Falei. E agora vocês estão falando que ele destruiu. Se não fosse pro professor Olavo de Carvalho, vocês não teriam nem voz. Vocês não teriam nem nascido. Vocês não teriam essa voz. Porque vocês surfaram na onda do Bolsonaro, que também o Bolsonaro só está lá por causa do professor Olavo de Carvalho, porque foi ele que fez essa contraposição, ele que também mostrou diversos livros mostrando as ideias conservadoras, diversos livros desmascarando o movimento feminista, diversos livros desmascarando o movimento pró-legalização do aborto, diversos livros também de várias pessoas especialistas na área desmascarando a legalização das drogas e suas causas, diversos livros desmascarando o pensamento marxista, principalmente Marx, que é o principal criador da história, não só o pensamento marxista, mas diversos livros como Marxismo Desmascarado, Ludwig von Mises, o Livre Mercado e Seus Inimigos, entre outros. Você vê a escola austríaca Karl Menninger. Quem que indicou o livro de Ludwig von Mises, Karl Menninger? Ninguém sabia quem eram esses caras. O professor Olavo de Carvalho botou esses livros. Depois veio o MBL, se aproveitou. Pondé, a mesma coisa, se aproveitou da situação. Pondé no começo que se fazia de amigo do professor Olavo de Carvalho, e depois agora tá querendo dar uma de bonzão, falando que é burro, que ele é paranoico, que ele não sabe de nada, que temos que dialogar com os inimigos. Como eu disse, se o próprio PFL na época era o único partido liberal, tentou dialogar com o mesmo discurso do PT e foi esmagado no Congresso, foi pisoteado e jogado fora e não conseguiu ter uma expressão no Congresso, por que agora você acha que vocês do MBL ou o próprio Luiz Felipe Pondé e seus alunos vão falar do mesmo discurso da esquerda e vão conseguir destruir a esquerda com esse discurso através do diálogo, através da negociação? Não vão! Não caiam no mesmo erro. Eu sei que vocês não vão escutar, mas não caiam no mesmo erro que caíram anteriormente. Estudem as estratégias do marxismo. Com essa gente, você não tem que ir no mesmo discurso, você tem que ir na contramão mesmo. Você tem que mostrar, isso aqui não dá certo, por quê? Porque isso no mundo deu certo. Essa moralidade deu certo, países cristãos e com a liberdade econômica maior do que os outros, são os países que têm mais sucesso, são os países que têm mais emprego, os países que têm maior qualidade de vida, tem até melhor bem-estar social, que é a palavra que eles gostam de usar. Bem-estar social tem que gerar emprego, para gerar emprego tem que ter o livre mercado, e principalmente você tem que ter uma moralidade, tem que ter uma moralidade, entendeu? Principalmente religiosa, pautada no cristianismo, entendeu? Para que a gente possa ter não só uma força econômica da população, mas ter uma força moral para que alguns problemas sociais sérios não aconteçam, como assassinato de bebês, de pessoas de menores, mulheres com 15, 14 anos. Você acha que se a pessoa que acredita em Jesus Cristo, acredita no cristianismo, ela está não na teologia da libertação, mas que acredita no cristianismo sem ser induzida e modificada pela teologia da libertação, essa pessoa que acredita no cristianismo, ela tem muito menos chance de ter um aborto, muito menos chance de engravidar precocemente. Então, olha quantos problemas você já resolve no costume. E esses caras, o MBL, o Kim Kataguiri, Renan Santos, o Felipe Pondé, não entendem, o Pondé não entendem que se você tiver uma cultura forte, esses valores conservadores na sociedade, você já elimina milhares de outros problemas, inclusive os problemas da violência. Eu já vi diversos casos. Tinha uma época que fui na igreja batista, tinha um cara que era cantor de rap gospel. O cara cantava dentro dos presídios. Milhares de pessoas foram convertidas pela música dele gospel e também pela leitura da Bíblia dele na cadeia. Então, a palavra de Deus que muda. Eu acredito muito mais que a palavra de Deus, quando a pessoa fala, o problema é a educação na questão da violência. Sim, mas eu acredito que a educação espiritual, ela é mais forte até do que a formal. Primeiro, a pessoa tem que ter uma moral segura de que falar, vou sofrer, mas vale a pena sofrer, vale a pena passar por isso para depois eu conseguir ter uma dignidade. Não vale a pena eu roubar e traficar, mesmo que eu esteja melhor materialmente, mas para depois ter uma vida completamente difícil, uma vida com consequências severas. Vale a pena eu sofrer aqui muito, pedir ajuda e depois superar a vida e vencer. Então isso tudo é o cristianismo que ensina, entendeu? Por isso que eu falo, Olavo de Carvalho é o cara que fez a direita surgir, não só o Bolsonaro.
mas os próprios liberais, o próprio Pondé, o próprio Maynard, esses caras todos aí, todo mundo foi na onda do Olavo, da guerra cultural, e foi na onda do Bolsonaro. Então o Bolsonaro não ajudou a destruir o governo Bolsonaro. O Olavo não ajudou a destruir. O Olavo não ajudou a destruir o governo Bolsonaro. Ele ajudou a construir e a solidificar esse governo. Ele solidificou. Porque se o Bolsonaro está falando as ideias conservadoras, fale ali com o professor Olavo, porque muitas das ideias que o Bolsonaro fala está nos livros do professor Olavo. Como o livro que ele leu, o mínimo lá, quando ele foi eleito, estava com o mínimo do professor Olavo. O Imbecil Coletivo também do professor Olavo. Ele leu os livros, prestou atenção, buscou estudar, se aprimorou, entendeu que a estratégia conservadora é a melhor estratégia contra o movimento marxista, que o melhor jeito antimarxista que tem é o conservadorismo. É o que eu acredito aí. Eu penso dessa forma, mas o libertarianismo pode dar certo? Pode também. Não tem problema com pessoas libertárias. E eu acredito no conservadorismo, mas eu gosto muito de alguns libertários, já falei aqui. Minarquistas. Enzo, adoro ele. Eu gosto assim um pouco, assim, não tenho nada muito contra o Rafael do Ideias Radicais. Eu vi que ele falou algumas coisas erradas a respeito do Partido Novo e do Amoedo, acreditando no Novo e no Amoedo, mas assim, eu não tenho muitas divergências com o Rafael dos Ideias Radicais, não. O pessoal do MBL, eu nunca acreditei ser de direita, sempre acreditei ser um mais centro-esquerda, nunca cair no que eles falaram, porque as atitudes deles são de parlamentares do centro e de esquerda. As políticas deles são de centro-esquerda. São tudo pelo Estado. Eles querem estar dentro do estamento burocrático. Eles falaram que eram contra o estamento burocrático, fizeram as manifestações, ajudaram lá a fazer as manifestações de rua, e depois, quando tiveram a chance, entraram para o estamento burocrático. A mesma coisa que o Raimundo falou que o PT ele lutou contra o estamento burocrático e depois entrou. Ou seja, o MBL fez a mesma coisa. Ele falava que lutava contra o estamento burocrático, que é a classe política, aquela coisa burocrática, depois entrou na classe política para esmagar o povo, e eles mesmos, o MBL mesmo, se tornou o novo estamento burocrático, igual o PT, que fez a mesma coisa, falou que lutava contra o estamento burocrático, e depois o PT mesmo se tornou o estamento burocrático. É isso que eu tenho para dizer, entendeu? O Olavo de Carvalho é importantíssimo, ele não acabou com o governo Bolsonaro, ele é nosso herói, o Olavo tem razão, respeite isso aí, meu irmão. Forte abraço.